não expus o tema nem nada. E ela também não esteve sexta-feira no culto de homens. Por quê? Porque essa mensagem de hoje, que será ministrada sobre as nossas vidas, ela se deu origem na mensagem de sexta-feira do culto de homens. Haviam em torno de 30, 35 homens lá, e o diácono Fábio falava sobre um coração compungido e contrito. E baseado nesta mensagem, naquilo que o Senhor falou no meu coração, eu entendi que, impulsionado por Deus, eu dei um novo título a essa mensagem para não copiá-la toda e ele falar: está vendo aí, o pastor pregou a minha mensagem. Então eu mudei o título, e o título que eu dei foi A Maravilha do Arrependimento, do retorno, do convencimento da vontade de Deus nas nossas vidas. Por isso eu creio que esse título que eu dei cai como luva no Salmo 51. Quem puder, abra a sua Bíblia, se coloque de pé. Lerei inicialmente os versos 1, 2, 11 e 17, apenas para entendermos o contexto, e depois eu darei continuidade durante a mensagem no decorrer dos versos. Talvez antes da leitura, nenhuma outra passagem descreva com tanta clareza, entendo eu, algo sobre o genuíno pecador arrependido que precisamos ser, que confia no poder de Deus totalmente para perdoar e para restaurar, através do relato do Davi, experiência que ele viveu. Eu confesso a vocês que o que ela acabou de cantar é algo que me preocupa. Eu falo de mim, tá, igreja? Eu não quero fazer parte de uma geração, como disse um determinado pastor lá de São Paulo, esqueci o nome dele, mas ele disse assim, que a igreja tem se tornado uma geração de olhos secos, que não chora mais diante das suas vergonhas, diante dos seus pecados, diante dos seus erros, ou seja, não se arrepende totalmente. Porque errar, todo mundo erra, pecar, todo mundo peca. Mas o maior problema não é o erro, e sim é a falta do arrependimento. Por isso nós vamos meditar. Salmo 51, verso 1 vai dizer assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente na minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Oremos. Está lida a tua palavra, Deus. Agora nos direciona aqui neste lugar a tua vontade, Pai. Nos desliga das preocupações, do celular, dos compromissos, das coisas lá fora, Pai. Que a nossa prioridade aqui agora seja ouvir a tua palavra e haver arrependimento da nossa parte. E, se possível, que saiamos daqui nesta noite, mais uma vez, cheios da tua presença. E essa possibilidade não vem do Pai, vem de nós. Que haja confissão, que haja arrependimento aqui neste lugar, Pai. Eu te peço, Deus, da minha vida e da vida de todos que aqui estão, Pai, em nome de Jesus. Assim oramos e te agradecemos. Amém e amém. Pode se sentar. Eu sei que a maioria, se não todos, já sabe que aqui Davi
sendo rei daquela nação, ele confessa o seu pecado, que todo mundo também já sabe, né? Até os crentes. Pecado de adultério, pecado de homicídio, pecados gravíssimos, por sinal. Mas a diferença desse homem é que, com o coração quebrantado, ele começa a compreender o grande pecado no qual cometeu contra Urias, seu amigo, um dos generais do seu exército, junto à sua esposa Batseba. Que Davi, fica ele abatido pelo peso da sua culpa. Coisa linda isso. Só que parece que hoje não é mais assim. Aí Davi clama a Deus por misericórdia, com sinceridade. Há quanto tempo nós não clamamos a Deus pela sua misericórdia diante daquilo que temos feito, fizemos na última hora, no último dia, na última semana, no último mês? Neste clamor aqui não há desculpas. Eu não sei se você consegue entender ao ler este capítulo, mas aqui eu não vejo desculpas, não vejo apologia aos seus erros, ou seja, uma defesa própria. Eu não vejo aqui também nem tentativa de se justificar, não. Também não vejo nenhuma queixa contra a justiça da lei que o condenava, nada. Eu não vejo isso aqui em Davi. Pelo contrário, eu vejo um homem que, com muita humildade, mesmo cometendo crimes, este homem, ele só culpa uma pessoa, a si mesmo, ou seja, reconhecimento. Culpa-se a ele e a mais ninguém. Só que hoje o marido, ele comete os seus erros e diz que ele os cometeu porque a esposa estava distante, estava oprimida, estava deprimida, A esposa culpa o marido também pelas mesmas questões. Os filhos, quando erram, mesmo os jovens, culpam os seus pais, a cultura, a família. Os membros da igreja culpam os seus pastores, os seus diáconos, os seus líderes. Os diáconos e líderes também não se entendem e culpam o seu pastor porque não há direção, não há uma atitude, é sempre culpando o outro. Mas Davi aqui, ele suplica o perdão de Deus. Quando você louvava ou quando você adentrava esta igreja, será que você lembrou-se que aqui é um lugar no qual, para mim, creio eu, que o primeiro objetivo seja já entrar pelas portas da igreja pedindo perdão? Deus, me perdoa pelo que eu sou, pelo que eu tenho sido, pelo que eu tenho feito. É a primeira coisa que eu faço quando entro, porque eu sinto que eu não sou digno de estar aqui. Quando eu subo a este altar, mais ainda, Senhor, misericórdia da minha vida, Pai, porque no que depender de mim eu não tenho condições, mas eu sei que o Senhor quer falar comigo e com a tua igreja, e Ele vem e age, só por Ele mesmo. Aí eu olho para cá, vejo um homem rogando a Deus para que lhe renove com o espírito reto. Eu, quando lia de quinta para cá alguns versos, e na sexta-feira, onde Deus me confirma através desta mensagem já ministrada pelo diácono Fábio, eu entendo que Davi estava aqui ansioso. Havia um pingo aqui de ansiedade, ele estava nervoso, ele estava agitado. Só que nós estamos com os nossos erros, mas vivendo a nossa vidinha normal do nosso dia a dia, praticando-os novamente e novamente e novamente, e não estamos agitados, não estamos preocupados, nem sequer com a nossa própria restauração, quanto mais com o outro, com o cônjuge, com os filhos, com a família, com a igreja, com o pastor. Não há mais essa preocupação.
A verdade é que parece que nós vivemos dias que ninguém se preocupa mais com ninguém. Essa é a verdade. E aí ele diz a Deus: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Nas minhas orações é difícil de eu pedir isso, hein? Eu peço pela semana, eu peço pela vitória, eu peço pelos feitos, eu peço por tudo, e eu sei que não sou só eu não, mas aqui em Deus ele pede a misericórdia, favor de Deus gratuito e merecido, aonde há benignidade, amor imutável de Deus, compaixão, ou seja, um amor intenso por nós. E eu creio que Ele nos tirou esta tarde da nossa casa, dos nossos sofás, para trazermos aqui, para sentarmos nestas cadeiras aqui e ouvir Deus falar conosco através do seu Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. É muito importante nós reconhecermos que em nós há transgressões, sim, mesmo crentes, e na maioria das vezes deliberada por nós contra a vontade de Deus, ou seja, iniquidade. Mas aí vem esse homem e diz assim: Davi, Deus, apaga da tua memória. É como se ele dissesse assim: Deus, apaga a minha folha corrida. Só que não é só Davi não, nós também temos essa folha corrida, não temos? Sou só eu que tenho. Todos nós temos. Verso 2 vai dizer: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, ou seja, limpa-me dos meus erros cometidos até aqui, Jesus. Você já fez isso? Neste culto aqui você já pediu: Deus, limpa-me, purifica-me. Será que você já parou para pensar no qual é a vontade de Deus aqui nesta tarde? Eu tenho certeza que Ele espera isso de nós. Eu tenho certeza que Deus olha para nós e fica numa expectativa de dizer assim: eu ouvi o meu filho dizendo: remove o meu pecado de mim. Eu ouvi a minha filha dizendo: remove as minhas falhas, a minha dureza, a minha frieza, a minha insatisfação, a minha falta de colaboração, a minha falta de participação, a minha falta de preocupação. Queridos, eu creio que o relacionamento com Deus é a base de tudo. Mas nos tornamos, como aqui foi ministrado através desse ofertório, uma igreja distante de Deus. Também nos louvores, uma igreja distante da vontade do Pai. Remove o meu pecado, aqui ele dizia. E quando eu falo de pecado, igreja, eu falo daquilo que nos torna barreira, dificuldade para a nossa comunhão com Deus. Dizemos que temos comunhão, andamos com a nossa Bíblia, falamos de Jesus, mas muitas das vezes não temos comunhão verdadeiramente com o Pai, porque há uma ausência de arrependimento, de choro, geração de olhos secos. Pecamos e não choramos. A palavra é ministrada e não choramos. Erramos com a nossa casa, com a nossa família e não choramos. Continuamos normalmente, naturalmente o nosso dia a dia, a nossa caminhada, a nossa história. Não temos mais medo, não temos mais temor, não temos mais nada. Essa é a verdade. Verso 3: pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4: pequei contra ti
somente contra ti, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Lembra o que ele diz aqui nesse verso? Eu pequei contra ti. Mas pastor, eu errei com a minha esposa, eu errei com o meu marido, eu errei com o meu filho, eu errei com o meu pai, eu errei com o meu chefe, eu errei com o meu irmão, eu errei. Foi com o meu irmão? Não. Seja qual for a ferida que nós causamos nos outros, seja qual for que você cause em alguém, o cerne da nossa pecaminosidade é que nós ofendemos, além daquela pessoa, também a Deus e a Ele em primeiro lugar. Nós só vamos vencer as nossas dificuldades em relação aos nossos pecados se nós entendermos que quando pecamos contra alguém, o primeiro a se ferir, a se chocar, a chorar é Deus em primeiro lugar. Aqui uma oração onde ele pede purificação. Gente, ele era o rei, ele mandava, ele não tinha que dar satisfações a ninguém, somente a Deus. E ele tinha reconhecimento, ou seja, consciência do teu pecado. Será que nós estamos tendo a mesma consciência, o mesmo reconhecimento? Que Deus fale ao nosso coração aqui nesta tarde, que a nossa mente, a nossa dificuldade de entender a vontade do Senhor sobre as nossas vidas não seja maior do que a vontade do Pai em nos abençoar, e muitas das bênçãos que não temos é porque não reconhecemos Ele como o nosso Deus, porque se reconhecêssemos, seríamos diferentes. Verso 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu não entendia muito bem este verso, e fui estudar o que os teólogos, o que os estudiosos dizem, e biblicamente aqui diz que a herança de uma natureza pecaminosa que todos nós temos não desculpa o pecador, mas o coloca numa posição de acumular culpa sobre culpa, somente isso. E só depois que nós, como igreja, declararmos isso ao nosso Deus, é que iremos conhecê-lo totalmente, verdadeiramente, como Ele realmente é, o nosso Deus. E eu não acho que eu o conheça totalmente ainda, e não acho que haja alguém aqui, porque para conhecê-lo totalmente, nós já deveríamos estar neste culto cultuando a Ele de forma diferente. Nós já deveríamos estar aqui a dizer amém, 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 e louvado seja, mas ficamos travados, ficamos envergonhados, ficamos talvez até contrários àquilo que Deus está a falar. E eu também tive essa reação quando eu li esses versos e ouvi essa palavra do diácono Fábio, também fiquei. Mas Deus foi me transformando ali naquele lugar. Que culto nós tivemos aqui sexta-feira de homens, num auditório pequeno, mas grande, da presença do Espírito Santo. E é assim que Ele faz, e o mesmo Ele pode fazer aqui neste lugar, porque Ele quer nos mudar, Ele quer sim nos fazer entender aonde nós precisamos melhorar e buscá-lo cada dia mais. A expectativa, a perspectiva de Deus sobre as nossas vidas não é apenas em relação ao seu ministério, à sua presença, à sua continuidade na casa do Senhor. Não, é muito mais do que isso. E aí sim virá a purificação no qual Ele espera, Ele tem, mas que nós não esperamos. Eu só quero uma coisa de Deus nessa noite: o seu convencimento em minha vida, no meu coração, no meu pensamento, na minha alma, de verdade,
porque senão não adianta pregar esta palavra, senão não adianta olhar para esta Bíblia aqui, lê-la dia após dia, hora após hora, se não houver de verdade uma entrega, uma mudança, um compromisso, porque é isso que Deus espera. Mas na maioria das vezes procuramos uma igreja, procuramos um pastor que afague o nosso ego, uma palavra que venha tratar das nossas necessidades financeiras, da nossa prosperidade, do nosso crescimento, do alcance de sonhos e projetos. Coaching, apenas isso que buscamos, essa é a verdade. Nós queremos que trabalhe apenas o nosso emocional. Alguns pastores se especializando em psicanálise para usar hipnose, para convencer o povo, deixar em transe, se sentir bem. Para com isso, essa é a verdade. Procure uma igreja onde a palavra de Deus é pregada. Procure um pastor onde a leitura seja feita e, se possível, ele não feche mais a Bíblia e leia versículo pós versículo e pós versículo. Te encha da palavra. Somente isso do que nós precisamos. Quando eu digo isso, eu digo assim: volta para Jesus, tá? Quando eu li esses versos, eu entendia que Deus estava falando: volta para mim, filho. Volta, olha para cá, presta atenção, olha mais para mim. Se preocupe menos com o seu ministério, se preocupe menos com a sua oratória, se preocupe menos com as outras coisas e se preocupe mais em me servir, em me amar, em reconhecer os teus erros e pecados. Eu olho para Davi, eu olho para esse trecho aqui, é simples, é fácil de entender. Davi aqui, é fácil de aceitar, é fácil até de viver. O pecado, ele é indesculpável. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que é contrário ao desejo de Deus sobre as nossas vidas. Nós, principalmente os crentes, verso 7: purifica-me com um sopro e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O verdadeiro arrependimento, ele nos leva a essa oração. Essa é a forma que devemos lidar com o nosso pecado. Erramos sim, e reconhecemos os nossos erros, mas chegamos aqui na casa do Senhor nesta tarde e pedimos a Ele: me purifica, Pai, me lava, me transforma, me molda, faz em mim a Tua vontade. Diga isso a Ele. Verso 8: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Ou seja, o pecador aqui, Davi, reconhecendo como que esmagado foi pela ira divina. Ira de Deus? Não. Aquele pastorzinho lá, pequenininho, metido, ele prega isso na sua igreja? Ira de Deus? Não. Deus é um Deus amoroso e bondoso. Mas a palavra de Deus nos garante e nos diz que Ele também é um Deus de justiça. É isso. Restauração da integridade pessoal. Essa palavra pode ter sentido na sua vida ou não. Pode ser um marco ou não. Eu prefiro olhar para ela e dizer que esta palavra, nela, o Senhor está a me libertar. Isso aqui sim é o que gera libertação. Uma palavra de ensino, uma palavra de convencimento.
quando nós aceitamos aquilo que o Senhor faz, quando nós reconhecemos que aquela palavra era para nós, quando nós falamos, Senhor, eu entendi, Deus começa. Não tem mazelas, não tem demônios, não tem algo hereditário, não tem nada, porque quando reconhecemos que o sangue de Jesus está sobre nós, não tem nada, não tem tranca, não tem trava, não tem cela, não tem cadeado, não tem algema, não tem nada, porque quando reconhecemos e recebemos Jesus, Ele nos restaura, Ele nos liberta, através da palavra. Por mais que me digam o contrário, basta a palavra de Deus, basta a sua vontade. O Senhor está a nos libertar, a nos curar. E o que temos dado a Ele, pelo que Ele é? Essa é a pergunta dessa mensagem. O que você tem dado a esse Deus, pelo que Ele tem sido em nossas vidas? O que? Eu creio que quando eu estava lá, mesmo sendo pastor, eu tirei o meu cargo de lado, a minha função eclesiástica de lado, e deixei Deus operar e falar através da vida do diácono. Eu acredito sim, que a partir daquela sexta-feira, eu nunca mais serei o mesmo. Essa palavra pode ser o mesmo para você, se assim quiser. Vai lá no verso 9 comigo. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Lembra o que fez Davi? Quando ele cometeu os seus erros, ele disse assim, ele reconheceu que aquilo era uma ofensa feita a Deus. Então ele chega através desse verso e diz assim: apaga, Deus, apaga todos os meus pecados. E esse Deus é o único que pode apagar tudo de errado que nós cometemos até aqui esta noite. É o único que pode. Aí vem o verso 10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu sei que talvez você já tenha lido isso dezenas ou centenas de vezes. Eu sei que talvez essa mesma passagem já tenha sido ministrada sobre a sua vida centenas ou milhares de vezes. Mas olha para esses versos aqui agora, como se fosse a primeira vez que você lê isso aqui. E leia como se fosse para você. Não leia pensando em Davi, não. Não leia lembrando do contexto que ele vivia, não. Leia dizendo assim: sou eu que estou falando, Deus, agora aqui. Cria em mim, Pai, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova, Pai, em mim, dentro de mim, um espírito inabalável. E o verso 11 diz assim para ele: Deus, não me repulses, não se afaste, não vai e me deixe, não me repulses da tua presença, porque eu tenho certeza que Deus, quando olha para nós, para as nossas vergonhas, para aquilo que ninguém sabe, o que Ele tem é vontade de, meu Deus, e nem me retires o teu Santo Espírito. Nós nunca oramos assim, nunca pedimos isso a Deus, mas Davi pediu, Davi orou, e Deus colocou isso aqui para quê? Para que nós soubéssemos o que havia acontecido com Davi? Ou será que Deus deixou isso aqui para nesta noite falar comigo e com você? Não repulses, Deus, apesar dos meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, não repulses da tua presença, não me retires o que eu tenho de mais importante, que é o teu Santo Espírito. E Ele está aqui a nos tocar, a nos balançar, a gritar no seu ouvido através dos meus berros. Mas eu vim aqui para dar um brado, sim, um brado de vitória, algo que te faça acordar,
algo que me faça acordar dos meus erros. Verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação. Meu Deus, eu estou alegre com a casa que eu tenho, eu estou alegre com o meu carro, eu estou tranquilo porque eu paguei todos os meus boletos desse mês, está tudo bem. Não, não está. Restitui-me a alegria da tua salvação. E esquecemos que o nosso Deus é um Deus que nos salva, é um Deus que nos resgata, é um Deus que nos tira do pecado, é um Deus que nos dá uma nova vida, é um Deus que nos dá uma nova história, ou seja, Ele nos dá tudo. É um Deus que nos dá a eternidade. É um Deus que prepara uma morada para um dia nós irmos morar no céu. Toda a eternidade. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Eu estou falando de um rei que pode mandar fazer, que pode comprar, que pode pagar, que pode definir o rumo da vida do seu povo. Mas ele aqui teve um verdadeiro arrependimento e por isso anseiava por se ver livre do pecado. Pronto. Mas nós não, viemos aqui no domingo, louvamos ao Senhor, lindos louvores, oramos, levantamos as nossas mãos, bendizemos até mesmo o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando chegamos lá fora, cometemos as mesmas falhas. Sabe por quê? Porque não foi um arrependimento sincero e total na presença de Deus. Não anseiamos isso. Que nessa noite você abra a sua boca e diga: Senhor, eu me arrependo pelos meus pecados cometidos, seja contra quem for. Que a tua igreja possa chorar pelos seus erros e que possamos verdadeiramente dizer: encha-me, Pai, enche-me de Ti. Que de verdade possamos dizer: que eu diminua para que Tu cresças. Não adianta eu dizer que eu desapareça, como em alguns louvores, se nós não nos humilharmos aqui nesta noite. Tem tantos louvores hoje lindos, né? Que ele cresça, cresça, cresça. Mas chegamos lá fora, continuamos o mesmo crente, desculpe a palavra. Lembro sempre que eu falo desculpa, eu lembro do pastor Dorossi, que ele diz: não peça desculpa quando Deus fale. Mas o mesmo crente medíocre que somos, que no final desse culto nós venhamos a levantar as nossas mãos, abrir a nossa boca e louvar, sim, emitir sons, mas glorificando ao Senhor de verdade, bendizendo o teu santo nome, mas dizendo: Senhor, é diferente porque agora eu me arrependi de verdade, e por isso eu acredito que então assim eu fui liberto. Eu tenho certeza que pessoas aqui receberão o dom do Espírito Santo. Se fizermos isso, eu tenho certeza que pessoas que nunca falaram em línguas falarão. Eu tenho certeza que coisas sobrenaturais, eu não digo subir pela parede, sair correndo, rodar, nada disso, gente. Quando eu falo de algo sobrenatural, eu falo do reconhecimento do pecado, da vontade de servi-lo, de chegar na tua casa, pegar o teu celular. Sempre fazemos ao contrário. Eu chego na minha casa, quero ver as minhas mensagens do WhatsApp, mas que hoje eu chegue em casa, eu queira meditar novamente nessa mensagem, eu quero, se possível, ler novamente esses versos. Eu tenho vontade, se possível, de propagar a palavra do Senhor via WhatsApp. Que crente que nós somos, que mandamos vídeos, mandamos frases, mandamos mensagens,
mas não pregamos a palavra do Senhor, nem no Face, nem no celular, nem no Instagram. Verso 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e o final do verso vai dizer: os pecadores se converterão a ti. Quando eu li isso, eu falei: Jesus amado, está ruim para o meu lado. Eu não sei se para você. Quantas almas se converteram esse ano? Quantas? Através da sua vida. A maior parte de nós, talvez nenhuma. Estou mentindo? Mais uma vez eu vim à casa do Senhor, eu não trouxe ninguém além da minha família. Eu tenho vizinhos, eu tenho amigos, eu tenho colegas, eu tenho parentela, eu tenho tanta gente que precisa conhecer o Senhor e viver livre do inferno, porque é para lá que eles vão. Há alguma dúvida aqui? E eu não tentei tirar ninguém de lá. Talvez alguns aqui tenham tentado e não conseguiram. Talvez poucos tenham trazido um convidado a ouvir uma palavra que salva, que restaura, que liberta, que dá vida eterna, ou seja, muda totalmente a nossa história aqui nesse mundo e pós, até a eternidade. Então ensinar, que diz aqui nesse verso, a respeito de Deus, promove o arrependimento. Talvez, primeiro em nós, né? Nós estamos muito ocupados, é muito trabalho, é muito cliente para atender, é muita coisa para fazer, é muito compromisso. Ei, igreja, eu entendo quando leio neste verso: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Não importa o quanto pecador eu fui, como foi Davi, mas ele disse: ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Será que você pode dizer isso? Será que você pode repetir este verso? Vamos dizer junto: então Deus, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Será que há alguma alegria maior da parte de Deus e também da nossa parte que alguém seja salvo, tirado do inferno? Em nome de Jesus, nós levemos a sério isso. Nós somos discípulos de Deus. Davi, mesmo pecador, se considerava assim, ou seja, ele disse: eu estou arrependido, ou seja, eu estou preparado para fazer a sua obra. Ele, como rei, não mandava ninguém fazer, não, ele fazia. Exemplo. E no verso 14, mais uma vez, ele vai dizer: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Só como arrependido faremos o mesmo. Só arrependido de verdade poderemos cantar a respeito da justiça de Deus, que é o nosso verdadeiro louvor. Se você não está arrependido, se conecte aqui, igreja. Se você não está arrependido, não adianta cantar os hinos finais, não adianta. Se você não entende que você já recebeu aqui a tua bênção, apesar do problema não ter sido ainda resolvido, da cura não ter chegado, do bem não ter chegado até tua casa, apesar, eu já recebi aqui minha bênção. Quando as pessoas vinham à frente aqui: pastor, Deus te abençoe, pastor, Deus te use na palavra, a primeira coisa que eu entrei aqui, o irmão chegou para mim: que Deus te abençoe e te use. Já fui abençoado, eu não preciso de mais nada, eu já tenho esse Deus, eu já tenho essas bênçãos sobre a minha vida. E o verso 15: abre, Senhor, os
os meus lábios. Quem é que pode repetir esse verso aqui comigo? Quem está comigo? Peça a Deus agora. Abre, abre, Deus, abre, meu Pai, abre os meus lábios. Peça isso a Ele, e a minha boca manifestará os teus louvores, não será apenas música. Eu estava ali na cozinha, próximo ao banheiro, entrei no banheiro, eu estou escutando as orações, coisa linda, nem sei de quem era aquela voz, mas era um anjo que falava: prega, pastor, fala de Deus, fala de Jesus. Ele dizia: usa o pastor André. Meu Deus, que boca! Você tem aberto a sua boca para orar por alguém? Nós só reclamamos, nós só, minha vida, meu marido, minha esposa, minha casa, meu trabalho, nós só resmungamos, nunca estamos satisfeitos. Por isso eu peço que uma das tuas orações até o final deste culto seja para que o Senhor conceda que a tua boca se abra. Nós vamos louvar mais um louvor que a equipe vai se preparando. Nós vamos cantar sobre Jesus Cristo. Não é uma música, é um louvor. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. E não é em voz só não, tá? Eu canto muito mal, tenho uma voz horrível, mas eu vou dar todo o meu louvor de arrependimento nessa canção, em nome de Jesus. Não sou eu, mas toda a igreja. Essa é a minha oração. Verso 16: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Igreja, eu tomei uma decisão, não prego mais temático, eu vou ler versículo por versículo. Aí os pregadores vão dizer: meu Deus, quando você lê verso por verso não tem conclusão, não tem final. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado em ler a Bíblia e Deus falar o que Ele quer, e como Ele fala, e como Ele faz. Aqui Davi reconhece que nenhum sacrifício é o suficiente, mas ele está confiante em que o Senhor conhece. Aqui Davi está mais uma vez nos dizendo que Deus nos conduz a uma restauração aqui nesta noite. Ei, recebe a sua restauração. Reconheça que não somos santarrões, pelo contrário, somos pecadores. Eu lembro de alguns lá no trabalho onde eu trabalhava, que eles diziam assim: não, crente é tudo santo, não quero nem chegar perto. É isso que dizem lá fora a respeito de nós. Não usamos das estratégias, não usamos dos benefícios, não usamos a nossa vida, não usamos o nosso exemplo para que pessoas se convertam a Jesus. Só que essas pessoas, vai dizer a Bíblia, que eles deviam olhar para nós e ver em nós uma porta para os céus, uma porta para a eternidade, uma porta para conhecer Jesus, uma porta para conhecer o milagre de Deus em nossas vidas. O pastor disse: eu já sei, sabemos, mas não somos um canal para que eles possam chegar a Cristo. Não, chegar a Jesus e o louvar, porque se fôssemos, não teríamos espaço aqui desta noite para isso. As pessoas nos seguiriam. Quando saíssemos do nosso portão, haveriam 2, 3, 4 lá: eu vou com você, eu quero ser igual a você, eu quero fazer como você. Não é isso que acontece. Verso 17, para encerrar: sacrifícios agradáveis a Deus
são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Se nós formos renovados aqui neste lugar, nesta noite, quando eu falo renovados, eu vou falar a palavra arrependidos, como foi Davi, que aprendeu com a sua própria experiência. Tudo vai ser diferente em nossas vidas. Peça a Deus, quebranta o meu coração, peça isso a Ele agora. Diga a Deus: Deus, eu confio na Tua palavra com segurança. Diga isso a Ele. Sacrifícios de justiça, sacrifícios que são tudo que Deus sempre desejou que nós fôssemos. Só isso. O que é isso, pastor? O que esse verso está querendo dizer é que nós devemos ser compungidos, ou seja, cheios de arrependimento, pesaroso pelos seus pecados. E a palavra grega traduzida para arrependimento é metanoia, ou seja, mudança de mente ou de atitude. Mude a sua mente, mude as suas atitudes e deixa Deus, Ele, tomar conta da tua vida em nome de Jesus. Que haja mudança de rumo, que haja mudança de mente nesta noite aqui neste lugar. E eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos louvar ao Senhor agora. Mas lembra que eu falei de forma diferente. A pior desgraça que pode haver na vida de um homem e de uma mulher, a pior que eu considero, é se acomodar com o seu pecado. Não se acomode. Se arrependa em Cristo Jesus aqui nesta noite. Em nome de Jesus, eu te convido a fechar os teus olhos e louvar ao Senhor, ter um tempo de uma conversa com Ele. Faça isso. Em nome de Jesus, que haja conversão verdadeira. Não importa quantos anos você é crente, mas que você mude em Cristo Jesus nesta noite com uma mudança de rumo.